Fala aí, pessoal, estamos ao vivo de novo. Muito boa noite, então, para quem está entrando. Hoje na live aqui vocês vão me ver fumando cachimbo, porque o meu cigarro acabou e tinha um fumo Latakia Blend aqui e um cachimbo aqui jogado. Então, por isso que hoje estamos aqui de cachimbo. Esse fumo é cheiroso pra caralho. E aí, só me avisem se vocês estão me vendo aí direitinho e me ouvindo bem. Se tá tudo ok com a transmissão, pra gente começar. Faz tempo que não tem live, né? Acho que a última live foi semana retrasada, a primeira semana de janeiro. Essa é, se eu não me engano, a segunda live do ano. A live sobre a importância do silêncio como ponto de ordenamento, né? Como ponto de ordenamento humano, né? Como um elemento necessário para que nós tenhamos um certo equilíbrio mental. Vamos só esperar o pessoal ir entrando e o Instagram avisar da live para todo mundo não perder o conteúdo, porque é muito bom mesmo. Pessoal, deixa eu só dar um aviso aqui antes da live. Para quem comprou o Rota 2020, né, para quem pagou lá, já está disponível as gravações, tá? Depois que terminar a live aqui eu vou compartilhar. O Fernando Pinheiro me marcou numa publicação que ele fez e aí para vocês irem lá, tá? Vocês compraram a entrada lá do Rota, enfim, já está disponível ali a gravação do evento. Tá bom? Pessoal, tá tudo ok com o som, então, com a transmissão? Ó, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre a importância do silêncio para a nossa saúde mental, tá? E que silêncio que é esse que a gente vai falar, né? É o silêncio da meditação budista, é o silêncio de você ficar num quarto escuro, fechado, é o silêncio de você do isolamento, é o silêncio de você não ouvir mais ninguém, de você colocar um tampão no ouvido e não ouvir mais ninguém. Não é esse tipo de silêncio que a gente vai falar aqui hoje. E não é só um silêncio como algo pontual da nossa vida, mas um silêncio ativo, um silêncio, podemos dizer assim, procurado por você mesmo, ou, digamos, um momento de retiro, né? um certo retiro nosso para um lugar de silêncio, tá? E a necessidade disso para o nosso funcionamento psicológico. Sobretudo hoje, né, na psicologia moderna e nos muitos cursos que se oferecem por aí, existe uma dificuldade, né, de se falar da solidão, e a solidão é vista hoje sobretudo como algo ruim, né? Algo ruim em si. A solidão é ruim, a solidão não presta, a solidão coloca o ser humano num estado de isolamento, tá? Então, só pra gente entender que solidão é uma coisa, isolamento é outra, tá? Então, esse estado primitivo que nós chamamos de solidão, por que estado primitivo, né? Porque é aquele estado no qual nós estamos de frente para nós mesmos, né? A solidão é aquele estado no qual a gente, né, encara de frente aquilo que há de mais verdadeiro em nós, né? E o silêncio, por assim dizer, né,
é esse elemento primeiro que conduz o homem a essa solidão original. Essa solidão original por quê? Porque a solidão ela nos coloca de frente para a realidade tal qual ela é, né? Sobretudo se fala mal da solidão ou se encoraja a não viver na solidão porque a solidão é ruim, etc. e tal. Justamente porque dentro da solidão o homem deixa de ser um alienado quando o homem busca uma certa solidão, quando o homem busca esse momento do silêncio, né, que leva para a solidão. A gente vê que acontece uma coisa dentro da nossa alma que a gente fica, né, a gente consegue olhar para a realidade do jeito que ela é. Por que isso acontece? Porque na solidão nós encaramos o que está dentro de nós mesmos. Ou seja, né, no meio do barulho, no meio da convivência, no meio do furdúncio todo que a gente vive nos nossos dias, a nossa atenção, né, ela se fixa demasiadamente para fora, né, para aquilo que é sensivelmente, né, excitante, para aquilo que mexe com as nossas paixões, tá entendendo? E para aquilo que, porque é paixão e porque excita as nossas paixões e os nossos apetites, elas mesmas são passageiras, são fluidas pra caramba. E na medida em que a gente, né, coloca toda a nossa tensão psíquica, na medida em que a gente foca a nossa atenção sobre essas coisas, né, sem um determinado tempo de retiro, sem o silêncio aqui, né, tão necessário para a nossa alma, a gente passa a viver, né, ali na casca, na superficialidade. Porque o nosso coração, né, profundamente, nós ansiamos, né, a felicidade, né, uma felicidade duradoura, uma felicidade perpétua, enfim. Nós queremos ser felizes. Porém, essa felicidade, né, essa felicidade do qual o nosso coração necessita e que é algo próprio do coração humano, é uma felicidade que está para além, né, dessa felicidade que provém dos sentidos, da excitação dos sentidos, né? Provém tá muito para além do que a gente está acostumado a chamar de prazer, tá bom? Então, veja, na medida em que a gente se retira, né, vai acontecer que nós, né, a gente começa a perceber que dentro do nosso coração, o nosso coração ele é apaixonado. Mas apaixonado que eu estou falando aqui não é apaixonado no sentido de paixão de música sertaneja, tá? É apaixonado no sentido de que nós percebemos na solidão o quanto o nosso coração necessita de coisas supérfluas, o quanto nós confundimos, né, as coisas profundas com as coisas supérfluas. Na solidão e no silêncio a gente percebe o quanto o nosso próprio coração está inclinado, né, às coisas superficiais da vida, as coisas que não preenchem, as coisas que não nos fazem felizes definitivamente, né? Então assim, todos nós, né, eu acredito, né, nisso e não tenho nenhum problema em dizer isso, todos nós, né, em algum momento da vida, nós deveríamos fazer alguma espécie de retiro de silêncio. Nós deveríamos, sei lá, se vai para um lugar, ou para um mosteiro, ou para uma fazenda, para algum lugar, né? Para algum lugar, ficar em silêncio, né? Você vai para algum lugar, ficar em silêncio, uns 10, 15 dias lá, né? Em silêncio, para ver o que acontece dentro do teu coração. Porque veja bem, né? A gente está acostumado a lidar só com um lado da moeda. A gente está acostumado a lidar só com o lado da convivência humana. E nós estamos o tempo todo excitados, né? A excitação toma conta do nosso coração, por quê? Porque a gente vê uma comida gostosa, a gente vê alguém legal, que a gente quer conversar, a gente, né, vê um programa de televisão, a gente está o tempo todo conectado aqui com o celular, né? E no silêncio, né, na hora que você vai ali experimentar, né, o outro lado da moeda, né? Você pode fazer isso, sei lá, se tu mora sozinho, se tu mora dentro sozinho, num apartamento, não sei, numa casa,
experimentar, né, esse certo retiro. Lógico que vai ter que ser uma coisa breve, porque você não consegue fazer muito tempo de silêncio, porque nós temos nossas obrigações, né, de trabalhar, enfim. Mas quando você se retira para fazer, sei lá, 10, 15 dias, né, de silêncio, uma semana que seja, você percebe dentro do seu coração, né, ali, da tua alma, como grita, né, as paixões. Como grita aqueles pontos da sua alma completamente desordenados, né? Que você segue, né? Que a tua vontade segue ali assentindo superficialmente, né? Ela segue assentindo, ela segue se inclinando como um fim, né? Para alguma coisa gostosa, para uma conversa, para um barzinho, enfim, na busca de uma felicidade. Na busca de... Deixa eu... Pronto. Voltou aí? Voltou a live? Por favor, me avisem. Tentaram me ligar aqui, eu tive que colocar no modo avião. Alô, alô? Pessoal? Boa. Voltou, né? Beleza. Ó, a gente percebe que quando a gente fica em silêncio, o que acontece no nosso coração? A gente sente uma vontade imensa, né, de fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo antes, né? Só que, né, num segundo movimento, o que acontece com a gente? A gente vê que aquilo que a gente, né, sente tanta necessidade. E aqui eu estou falando assim, que a gente coloca essas coisas do dia a dia, essas coisas superficiais, supérfluas, né, como uma necessidade ontológica do nosso ser, né? E a gente vê na solidão que muitas coisas das quais a gente tem uma necessidade, né, a gente transforma as coisas numa necessidade vital, não são uma necessidade mesmo. Ou seja, o silêncio, né, como disse o Camilo Castelo Branco, o Camilo Castelo Branco diz assim que o silêncio é uma confissão, ou seja, o silêncio ele te coloca de frente com a realidade mais profunda do teu ser. O silêncio ele faz com que você veja a superficialidade da tua alma, mas também de forma a adentrar na profundidade que você é, né? O silêncio ele nunca te deixa infértil, né? O silêncio nunca te deixa infértil. Já dizia um rico livro, né? O Pitágoras dizia isso, né? Todas as vezes que fui ter com os homens, voltei menos homem, né? Por quê? Porque eles viviam, né, os filósofos antigos gregos, né, viviam nessa condição, né, de retiro, de você, né, ter uma profundidade de alma, uma profundidade interior, né? O que a gente vê que hoje é escasso. Hoje, a coisa assim, você vai conversar com as pessoas hoje, né? É uma coisa que eu vejo aqui dentro do consultório, e até mesmo respondendo nas caixinhas de pergunta. É uma coisa assim, de uma superficialidade, assim, a gente adentra assuntos, né? E a gente faz uso de termos assim que a gente não sabe o que significa. Né? A gente começa a usar termos e a gente começa assim a fazer uso de coisas, né? E fazer daquilo uma necessidade que a gente assim, cria um distanciamento da nossa alma com nós mesmos. A gente passa a não se reconhecer. É tipo um tipo de esquizofrenia, entende? Por quê? Porque você está afastado de você mesmo, você está afastado da voz do teu próprio coração. Ora, uma pessoa esses dias escreveu aí para mim na caixinha de pergunta. Ela escreveu assim: eu não sei o que, eu fui traída, agora eu tô com orgulho ferido e como é que eu faço para perdoar? Uma coisa assim. Eu falei, porra, o que é o orgulho ferido, né? De onde vem esse termo, né? Tu nem sabe direito o que é isso, você nem sabe direito o que é isso, né? Orgulho ferido, você está entendendo? Então, todas as vezes que a gente não tem, né, esse encontro com nós mesmos, todas as vezes que a gente não
proporciona, né, esses momentos de silêncio. Eu volto a repetir aqui, eu recomendo fortemente que todas as pessoas que estão vendo essa live, algum momento da sua vida você vai ter que fazer isso, né? Um retiro de silêncio. Você vai ficar 10 dias, 15 dias, tira férias, né? Vai para algum lugar, vai para um hotel fazenda, para um mosteiro, sei lá, e faça a porra do retiro do silêncio, né? Fique em silêncio que você vai ver que a sua alma, ela está acostumada, que você está acostumado, né, o tempo todo a lidar com coisas que você não tem uma pessoalidade, ou seja, em você existe um monte de elementos impessoais. E isso faz o que com a gente? Faz com que a gente viva na pose. Você está entendendo? Nós começamos a ouvir termos, né? E a gente, de alguma forma, né, aqui o ego, a consciência, a personalidade, né, se forma de um eu ideal, né? Quem você quer ser, né? Como você quer contar a sua história. Mas a gente vê que a maioria das coisas da nossa vida, a gente não tem dimensão de escolha, a gente não está dentro da nossa esfera de escolha. Ou seja, quando você nasce, você já nasce carregado aqui de um monte de coisa, de desejo da sua mãe, de projeção do teu pai, do que você vai ser, de quem eles gostariam que você fosse, de um nome, já existe uma cultura toda que te ampara, já existe um monte de coisa à tua volta, ou seja, né, você não é você isolado, entende? E se você, de alguma forma, não conhece a cultura que você está instalado, né? Se você não tem dimensão das coisas que te cercam, acontece que você fica meio esquizofrênico, entendeu? Você acha que você escolheu tudo que você é. Você começa a viver com desejos que estão dentro do teu coração, que você acha que é você, mas que não é, meu filho. Teu pai e tua mãe colocou lá, né? Você ouviu na escola e achou bonito, mas você não tem uma pessoalidade com as coisas que estão dentro do teu próprio peito, dentro do teu próprio coração. Ou seja, existem coisas em você que não são você, que não entram aqui na esfera do eu. E é só no silêncio que você consegue ver isso. Você está entendendo? Então, para aquela pessoa que... meu orgulho ferido, não sei o quê. O orgulho ferido é o caralho. Você nem sabe o que é isso. Você está entendendo? É um jargão, é uma coisa popular, é uma coisa assim... Você ouviu, você não sabe dar o nome correto para aquilo que está dentro do teu coração, e você pega esses nomes soltos, essas coisas soltas, esses modos de vidas assim, que você acha, né, bonitinho, que chama atenção, que todo mundo fica em volta, e você quer imitar aquilo, mas aquilo não é você mesmo. Existe um ponto aqui de impessoalidade com as coisas que estão dentro do teu próprio coração. Ora, né, quantas as coisas a gente não faz, né, por mera imitação, por imitação tosca, né, das pessoas que nos cercam, né? Por exemplo, né, você que se casou, né, você se casou realmente porque você descobriu o fundamento, né, da união conjugal. Você está entendendo? Você que está namorando, você está namorando mesmo porque você sabe o fim dessa porra aí, né, desse relacionamento seu que está atrasado, que está enchendo o saco, que o teu namorado está enchendo o saco, que você está enchendo o saco dele, tornando a vida dele um inferno, a vida dela um inferno. Você nem sabe por que você está nessa porra. Você está fazendo isso porque todo mundo faz. Você que entrou numa universidade, você sabe realmente o que tu está fazendo lá dentro, né? Você que escolheu uma profissão, você sabe realmente o que está acontecendo, o que é para você ser dentro disso. Você que está vivendo, você sabe onde você quer chegar com a porra da tua vida. Você está entendendo? O silêncio, ele vai te trazer para perto dessa coisa aqui, vai te dar um senso de pessoalidade, né? Ou seja, as coisas que estão dentro do teu coração já não vão ser mais um elemento impessoal para você, né? Você já vai estar mais próximo, mais ou menos, daquilo que é você mesmo. E das coisas que estão em você que não é você, você também vai saber, olha, isso está dentro de mim, né? Mas não sou eu. Eu faço essas coisas aqui, mas, né, a palavra eu aqui já não aparece com tanta propriedade. Você está entendendo? Senão, você fica com o teu senso de hierarquia todo bagunçado, meu filho. A verdade é essa.
que acontece? Você começa a usar termos e jargões como se você, né, fosse aquele... É o tal do negócio de pensar com a própria cabeça, né? Eu penso com a minha própria cabeça. Penso que a própria cabeça é o caralho, né? Tudo que está na tua cabeça entrou aí de algum modo e você vai ter que saber como é que essa porra entrou aí e o que é você no meio dessa porra toda que entrou na tua cabeça. Você tá entendendo a coisa? Tá entendendo o que o silêncio faz com a gente, né? O silêncio coloca você de frente com você mesmo, né? Isso daí que você tá vendo é você mesmo ou é uma mera imitação, um personagem barato que você criou para o teu pai, para tua mãe gostar de você, para tua namoradinha gostar de você, chamar de meu fofinho, né? Isso daí é você mesmo ou não? Você tá entendendo? O silêncio, ele traz você, né? Ele convoca você para se colocar, né, de olho, né, no olho de si mesmo. Você tá entendendo? Agora, se você foge desse momento de solidão, né? Se você foge desse momento do silêncio, tudo que existe aqui no teu coração, né, e todo o teu modo de ser, as tuas decisões, as tuas ações, o jeito que você é no mundo, né, veja bem, é só uma superfície, é só paixão, né, é só desejo de agradar o meio, é só desejo, né, de imitar, é só mimetismo, né? Você está imitando aqui todo mundo, porque todo mundo faz, você faz também. Você está entendendo? Agora veja bem, né? Para você que está namorando, você que está noivo, você que casou, né? Ou você que está solteiro aí, está tentando se encontrar na vida, você nunca, jamais vai conseguir, né, encontrar aqui uma centralidade do teu eu, né, fora do silêncio. Você está entendendo? Você nunca vai conseguir, né, investigar a origem das tuas ideias. Você nunca vai conseguir saber o poder que elas exercem sobre você fora desse momento de silêncio, de você se colocar perante elas, né, de você dizer o que é isso? Isso daqui é meu, isso daqui entrou por mim mesmo, isso daqui entrou por outros, isso daqui é um desejo de outras pessoas para mim, isso daqui é um desejo meu mesmo, né? Você nunca vai saber. Agora, é no silêncio que você consegue, né, ter um eu verdadeiro. Você está entendendo? Se não, meu filho, é só superficialidade. Por quê? O silêncio tem uma coisa interessante também, porque tudo o que existe na nossa cabeça, né, são símbolos, são signos, né? A própria linguagem, né, ela é simbólica, né? O que é um símbolo? O símbolo é uma realidade, né? Ele é um objeto que significa outro, que aponta para outro, né? Como é que o Mário Ferreira, né, no Tratado de Simbólica, ele começa o Tratado de Simbólica explicando a origem do símbolo, né? E ele dá o exemplo de que na Grécia Antiga, quando você ia se separar de alguém, né, do teu clã familiar ou, né, ali das pessoas que compunham ali a casta em que você estava inserido e tal, existia o símbolo, né? O símbolo era um sinal, uma moeda que apontava uma realidade que está para além da própria materialidade da coisa, tá? Então, olha só, se você, né, não se retira no silêncio, você não sabe direito o que as coisas significam. Por quê? Porque você não faz o processo dialético para chegar na verdade que está dentro do teu coração. Tá entendendo? Aí não acontece a contemplação. O que é dialética? É diálogo. Sem estar na solidão, você não conversa com você mesmo, né? A dialética é aquele processo, né, filosófico, né, de erro e acerto, no qual, né, vai ali terminar numa verdade, né, que vai terminar ali numa síntese da coisa, né? Você contemplar a verdade
no final desse diálogo. Olha só, quando você não se retira no silêncio, né, para saber, cara, por que eu sou assim, né? Olha só, parte daqui do trabalho clínico de um psicólogo, né, ele se funda, né, aqui na atividade dialética. Você está entendendo? Por que o paciente pensa assim e não pensa diferente, né? Quem é psicólogo e está assistindo essa live aqui, ou quem faz terapia, né, pergunte-se a si mesmo: ora, por que eu sou assim e não sou diferente disso? Você, eu quero mudar, mas não consigo. Eu quero fazer isso e não consigo. Eu quero fazer aquilo outro e não consigo. Você, olha, por que será que eu não consigo fazer isso? Por que será que eu sou assim e não sou diferente? Né? Por que será que eu penso assado e não penso daquele outro jeito? Você está entendendo? Sem essa conversação com você mesmo, meu filho, sem essa confrontação de hipóteses, né, você não sabe aquilo que está dentro do teu coração. E você só consegue conversar com alguém quando o resto do ambiente está em silêncio. Vamos supor, eu estou fazendo a live aqui, eu estou conversando com vocês. Pensa aí, eu estou conversando aqui com vocês. E vocês imaginam que aqui tá cheio de criança gritando, querendo comida, mamar e tal, aquele inferno, cachorro latindo. E aquele circo todo aqui dentro da minha sala de atendimento. Você acha que eu ia conseguir fazer a live com você? Você acha que eu ia conseguir conversar com você? Não, porra, eu só consigo conversar com você porque existe um silêncio aqui. Existe uma calmaria aqui, tá? Então, primeiro, quando você se retirar no silêncio, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai perceber que muitas das suas ações no mundo real não passa de superficialidade. Muito daquilo que você escolhe, dos teus gostos, dos seus desejos, enfim, não são coisas que partem de uma profundidade, né, que não partem ali de uma personalidade verdadeira, é uma pose. Esse é o primeiro movimento que acontece no silêncio, né? O exacerbamento das paixões. Você consegue ver com mais clareza como os teus vícios, como você é viciado, como você tem os defeitos cabeludos, né? O segundo movimento, né, que ali quando você está no silêncio é o quê? Você se perguntar, você conversar com você mesmo, ora, por que eu sou assim? E aqui no silêncio você começa a conversar com você mesmo e se conhecer. Ora, por que eu penso isso? Né? Veja bem, eu atendo um monte de gente, né? Aqui, por exemplo, o nego está namorando, já aconteceu, isso acontece dentro do consultório, acontece em qualquer conversa cotidiana. Nego está namorando, né? E sei lá, tá namorando, tá enrolado, não sei o que, e sei lá, toma uma galha aí do namorado, da namorada, do ficante, sei lá. E aí chora, né? Acha que é o fim da picada, tal, não sei o que. E olha só. E aí fica mal. Esse cara tá mal porque a namorada traiu ele, né? Então veja bem, teu amigo lá, todo mundo já passou um dia por isso na vida, né? Todo mundo foi corno um dia, né? Quem não foi pode atirar a primeira pedra. Então, olha só, o cara tomou uma galha lá da namorada, né? E ele se sente maximamente traído, né? Por quê? Porque ele acha, né, que a namorada, o namorado, o ficante ali deve algum tributo a ele. Você está entendendo? E ele compara esse tipo de relacionamento ao estado conjugal, ao estado matrimonial, né? Ali o protótipo ali, o casamento religioso com os votos, tal. Agora veja bem, meu filho, né? Nós vivemos numa cultura aqui, né, ocidental, moldada pela moral judaico-cristã. Quando tu trai
né, quando, assim, você foi lá, né, tu tá namorando, tá ficando com outra pessoa, tu traiu, né, assim, entre aspas, não acontece nada. Não acontece nada porque é o seguinte, quando o cara que tá casado, né, pula a cerca, você tá entendendo? O cara que tá casado ali, né, que entendeu o que é o casamento, né, o verdadeiro casamento, que não é um voto civil, que não se restringe a assinar a porra de um papel, mas é um compromisso existencial, um compromisso, né, de alma aqui, de consciência livre. Né? Quando ele trai, né, o cara que casou na igreja, o cara trai a mulher, não é a mulher só que ele está traindo, porra, em primeiro lugar. Ele está traindo o próprio Deus, porque a coisa tem uma hierarquia, você está entendendo? A coisa tem uma hierarquia. Ele não está traindo a mulher dele, isso é de acordo aqui, né, com o ensinamento da moral, você está entendendo? Ele não está traindo a, Deus, a mulher, ele está traindo o próprio Deus, porque ele fez um juramento a Deus de ser fiel àquela mulher, você está entendendo? E segundamente, podemos dizer que analogamente ele trai a mulher, mas isso compromete o destino da alma dele na eternidade. Não tem nada a ver com esse mundo aqui, meu Deus do céu. O pecado não tem a ver com este mundo. O pecado tem a ver com a salvação da tua alma. Lógico que as leis estão aí, né? As leis estão aí para quê? Para ajudar a organização da sociedade humana. Agora, olha só. Quando você não se retira, né? Quando você não se retira para o silêncio, o que acontece? Tu recebe aqui, né, uma caralhada de material cultural, só que você não digere isso, porra. Né? Você não digere isso e você começa a viver isso sem saber o que a coisa significa na sua profundidade. Aí, por isso que o Brasil é o país da superficialidade, é o país da pose. Porque ninguém conhece a coisa em profundidade, mas você vive a coisa de forma profundamente, você é profundamente histérico. Ah, meu Deus do céu! Você não sabe o que essa porra significa, mas você vive isso de modo existencialmente sério pra você. Só que eu pergunto pra você o fundamento dessa porra, de onde veio essa sua ideia aí, e você não sabe nem explicar por que a coisa é assim. E você começa a viver, né, a coisa assim na sua pele, assim, o negócio gruda em você, e você fica mal, e você chora, e você acha que é o fim do mundo. Puta que pariu! Agora, veja bem, cara, que loucura isso. Você tá entendendo? Isso é uma loucura, isso é histeria, essa coisa aqui. É o país da histeria, porque esse é o país em que você pega um diploma e você caga a regra para todo mundo, você vai 3 dias na igreja e já quer pregar para a vizinha. Caralho, você tá entendendo? O negócio é muito louco. Eu fui assim um dia, porra. Eu não tô aqui falando aqui pra apontar dedo em ninguém, mas eu tô falando o seguinte, enquanto nós não nos retirarmos no silêncio e questionarmos o nosso próprio coração. Olha, porra, por que eu acredito nessa merda aqui que tá na minha cabeça? Será que essa porra é verdade? Né? Será que realmente eu tenho razão para ficar triste com essa merda aqui? Ou seja, eu não sei nem o que é tristeza, eu não sei o que é felicidade, eu não sei de onde essas porra vieram, eu não sei que termos que são esses daqui que eu tô usando, e eu tô ficando mal, eu tô ficando alegre, eu tô ficando feliz com essa porra aqui. É a mesma coisa, eu tô fumando aqui na live, né? Aí surge uma alma que veio do céu aqui pra minha live e diz: Thiago, para de fumar que você vai pegar câncer e o caralho a 4, e fumar não é bom pra saúde, não sei o que. Ora, minha filha, você acha que isso passou só na porra da tua cabeça? Você tá entendendo? Você acha que você recebeu uma iluminação divina, uma infusão divina? Agora eu sei que fumar causa problema de saúde. Você acha que isso nunca passou na porra da minha cabeça? Né? Você acha que isso nunca passou na cabeça de ninguém, cara? Que loucura! Você tá entendendo? Esse país é o país da loucura. Tu quer chamar a atenção da tua mãe, do teu pai, do teu filho, mas você acha que isso nunca passou na cabeça deles? Você acha que isso que você vai falar, essa regra que você vai cagar para os outros, as coisas que você tá ensinando aí para os outros, nunca passou na cabeça de ninguém? Né? Ah não, agora não. Você é o Senhor do bem e do mal. Agora você falou aqui, você é o oráculo. Você tá entendendo? Todo mundo tem que ouvir você.
Você não estudou porra nenhuma e você quer ter o direito de falar para Deus e o mundo. Você não sabe o que porra nenhuma significa, nem na tua vida pessoal, você tá entendendo? Você não sabe nem o que essas porras significam para você, né? E agora você quer cagar a regra para todo mundo. Não dá! Você tá entendendo? Não dá! Não dá! Não dá! E isso, é lógico que isso é o princípio da neurose. Você tá entendendo? Lógico que tem uma neurose instalada aí. Porque você está vivendo, né, como se você soubesse a coisa em profundidade, mas de fato você não sabe. De fato você não investigou aquilo que está dentro do seu coração. Ou seja, né, quando isso acontece na esfera pessoal, beleza, tá bom? Beleza, é você quem vai se fuder, você vai fuder mais meia dúzia de pessoas. Mas o problema, né, o problema aqui, né, o problema do nosso país, o problema da sociedade, né, aqui, brasileira, em grande parte, é o quê? Que essa porra acontece na esfera social. Você tá entendendo? O cara não sabe porra nenhuma e o cara lá é presidente. Você tá entendendo? A mulher não sabe nem falar, a mulher virou presidente da república. Esse país aqui, cara, o outro vai lá, é ministro da justiça lá, do Supremo, o caralho, né? Sanciona a lei e dá abertura para 5 mil presos. Saírem assim, agora é 5 mil presos na rua, 5 mil criminosos na rua, né? Vai lá e assassina a cultura do próprio país, né? Liberando aqui um especial de Natal lá da puta que o pariu, que os caras escracham a cultura nacional. Esse país é o país da loucura. Isso daqui é uma zona, parece uma zona isso daqui. Você tá entendendo? E é lógico que essa porra aqui vai cair em cima da tua personalidade e você vai ficar pousudo. Porque você olha pros lados, tá todo mundo assim, tá todo mundo louco. Você tá entendendo? Eu tava falando com uma paciente hoje aqui. Olha, cara, se você não entender profundamente as coisas que estão no teu coração, né, você vira massa, você entra na massa de manobra. Você tá entendendo? Até essa porra aqui, até a porra do Instagram, né? Se você não entende profundamente aqui, por que você tá aqui? Por que você tá assistindo essa porra dessa live? Por que você vai na porra da terapia? Eu falei isso daí no meu artigo que tá lá no meu site. Você tá entendendo? Se você vai ao psicólogo, meu filho, para terapia e você não sabe o que você está fazendo aqui dentro dessa porra, eu falo isso daqui para os meus pacientes. O que você veio fazer hoje aqui? O que você veio fazer hoje aqui na minha frente? Você está entendendo? Se você não sabe, quer dizer, né, até mesmo a terapia que era para você, né, que era para ser um ponto assim, divisor de águas na sua vida, né? Você transferiu aqui alguma coisa e agora você vai no psicólogo quando você vai tomar café, quando você pega o pão ali na padaria e para você não faz efeito nenhum essa porra. Você tá entendendo? Se você não olhar para dentro do seu coração e falar assim, o que eu tô buscando mesmo? Você tá entendendo? Por que eu aceito determinadas coisas na minha vida? Por que eu penso assim? Por que eu sou ciumento assim? Por que eu sou chato pra caralho assim? Se você não sabe, porra, fica quieto até você saber porque essas porras estão dentro de você. Ou procura um psicólogo, né, e vai se cuidar. Tá entendendo? Procura um bom psicólogo, porque psicólogo ruim tá cheio aí, né? Você todo dia, gente falando aqui pra mim no Instagram, e paciente meu inclusive, né? Que chega falando mal pra caralho, fiz não sei quantos anos de terapia e não adiantou porra nenhuma. Você tá entendendo? Por quê? Porque o psicólogo, você tá entendendo? O psicólogo que não sabe essas coisas aqui que eu tô falando, aliás, o psicólogo que não tem dimensão disso daqui que eu tô falando, ele também, porra, é um idiota útil, né? Ele é um idiota útil. Idiota útil, pra quem não sabe, aqui, é aquela pessoa que é idiota, né? Ao ponto de não saber que ela é útil, né? Ao ponto de não saber a quem ela está servindo. Então, olha só, é uma coisa de nós olharmos para nós mesmos e dizer assim, ó, a quem eu estou servindo? Quando eu falo, né? Quando eu brado aqui no almoço de família, ali de domingo, tal, quando eu falo mal, né, do governo, quando eu falo mal das universidades, quando eu falo mal
de algum elemento estrutural, né, da sociedade humana, da igreja, de tal fenômeno, de tal religião, de não sei o que, etc. Assim, que não seja de uma pessoa concreta, real. Você realmente, né, seja sincero, quanto tempo da tua vida você se dedicou para saber se aquela porra que você está falando ali é realmente, né, é realmente verdade, né, ou se é um negócio assim que você ouviu? Você está entendendo? Quanto tempo da tua vida você dedicou a saber se aquela coisa que você estudou mesmo, você estudou com o coração ou você só engoliu a porra do texto e agora está papagaiando aí? Aquilo faz sentido na realidade mesmo? Ou você está criando aquela porra ali para fazer um motim? Você está entendendo? E a única coisa no fundo do teu peito que você quer é só um tapinha nas costas, um abraço. E a única coisa que você está procurando é afeto. Se foi isso, beleza, né? Se você diz, olha, eu arrumo briga no meu almoço de família de domingo lá, porque no fundo o que eu quero é atenção, Thiago. Né? Eu lembrei de um paciente que falou isso pra mim, cara. Ele tem a cara de pau de falar assim, olha, eu arrumo briga todo domingo no almoço de família mesmo, por causa de política, e eu quero que se foda, porque eu faço aquilo ali por esporte mesmo, eu tô cagando porque os outros estão dizendo, eu tô cagando porque eles estão pensando de mim, você tá entendendo? E eu faço isso, eu sei que eu faço isso porque eu quero atenção, eu sei que eu faço isso porque eu me sinto bem, eu chego em casa e dou risada pra caralho, eu dou risada pra caralho, sozinho, e aqui na sessão ele riu pra caramba. Então olha só, né? Pelo menos o cara sabe por que ele tá fazendo motim no almoço de domingo com a tia dele que é, sei lá, que é bolsonarista, você tá entendendo? Agora o problema é se ele fizesse isso, né? Se o cara faz isso, sem uma dimensão profunda de qual o objetivo dele fazendo isso. Isso é o que acontece com muita gente no Brasil. Então olha só, né? Se você está nessa live aqui, você também é uma dessas pessoas, eu também sou em parte, né? Porque ninguém aqui, né? Ninguém é perfeito nessa porra. Sou uma dessas pessoas também, né? Eu preciso me retirar, eu preciso ver dentro do meu coração, né? Por que eu estou falando isso daqui? Qual que é o fundamento disso, né? O fundamento aqui ontológico disso que eu estou falando, isso daqui tem, né? Tem fundamento na realidade mesmo ou só no mundo dos meus pensamentos? Você está entendendo? Isso daqui que eu estou falando é algo realmente assim, né, vital, né, para essas pessoas que estão me ouvindo, ou eu estou falando isso daqui só para me aparecer, só para ganhar seguidor, enfim, né, que seja, mas eu preciso saber, você está entendendo? Eu preciso saber, conhecer a minha intenção ao fazer isso e aquilo. Né? Se eu desconheço isso, eu crio um afastamento de mim mesmo e viro um histérico. Você está entendendo? Então, olha só. É no silêncio que a gente descobre o verdadeiro significado do símbolo. Né? No começo da live eu falei que o símbolo remete a uma realidade diferente, né, daquela que ela está, né, simbolizando. Então, veja bem, né, na Grécia Antiga, né, se você fizesse parte do meu clã e você fosse se separar, olha só, se separar de mim, se eu fosse fazer uma viagem, etc., eu te dava a metade, né, aqui de uma moeda que eu carrego no meu pescoço, ou uma igual à minha, né, para simbolizar que você é do meu clã familiar, ou sei lá, né, da classe econômica, intelectual, sei lá, que eu faço parte. Então, a matéria, né, aquilo ali que você carrega no peito simboliza uma realidade diferente, né, da própria matéria que você carrega. Ela alude a outra coisa. Quando você não se retira, você não sabe o significado dos símbolos, ou seja, né, quando você não se retira, quando você não estuda, quando você não faz um exercício intelectual aqui, o que acontece? Você não sabe ao que os símbolos que você usa para se comunicar nas palavras, enfim, através da linguagem, né, humana, ou através de outros elementos,
você não sabe ao que eles aludem, né? Você não sabe o significado real deles, você não sabe qual é a realidade, né, que eles aludem. Você está entendendo? Ou seja, qual que é o risco aqui de uma pessoa que não se retira? É cair, né, ali, né, perdida nesse mundo aqui simbólico, nesse mundo dos símbolos, nesse mundo dos pensamentos, né? Você cai num mundo platônico, você acha que o mundo é aquilo que você pensa, ou seja, você esquece do mundo real, do mundo físico que está te amparando aqui. Você está entendendo? Então veja, é essencial, né, que em algum momento da vida, né, ou em vários momentos da nossa vida, nós façamos esses breves retiros de silêncio. Existe o retiro de silêncio aqui de cunho religioso, tá? Para você meditar ali as verdades eternas, os mistérios da fé, enfim. Mas existe um retiro, né, digamos assim, silencioso filosófico, tá? No qual você vai investigar as raízes da tua alma. Onde que a tua alma está ancorada? Por que que você acredita nessas porras que você acredita, né? Como que isso entrou na tua cabeça? Ou seja, ou se isso te faz mal, como é que tu faz para driblar essa porra aí? Como é que você faz para agora dar certo na realidade? Você está entendendo? Agora, quando você tem essa frescura no rabo de não querer ficar sozinho, de achar que isso é muito ruim, o que acontece? Você se torna, evidentemente, uma pessoa superficial. Porque você não estuda porra nenhuma, você não medita porra nenhuma, você vive na superficialidade das coisas, você não sabe com profundidade por que essas coisas estão dentro do teu coração. Ou seja, você vira um histérico, um homem histérico ou uma mulher histérica. E lógico que quando você não tem aqui o fundamento das coisas que você acredita, né, evidentemente você vai viver amedrontado, porque você é jogado, né, instantaneamente aqui num lugar de insegurança. Ou seja, você não sabe nada, né, você não tem certeza de porra nenhuma e você vive nesse lugar de insegurança. Ou acontece o movimento aqui inverso. Você pega, né, agora você não sabe nada e como você é um histérico muito louco, né, você pega essas porras que você não conhece em profundidade e você faz dela uma certeza, né? Uma certeza assim existencial. Você crê nelas com uma certeza existencial e qualquer... Porra, voltou a live aí? Voltou? Tá caindo aqui. Pausou. Tá. E você, o que acontece? Você começa a acreditar nelas, né, com uma certeza existencial, de modo que você se fecha para tudo mais. Você tá entendendo? Isso daqui é o que acontece. Agora, se você, né, tem esse hábito de momentaneamente, né, em breves períodos de tempo, né, você se retira, né, no silêncio ali, para conviver com você mesmo, para conviver com aquilo que está dentro do teu coração, né, e você questiona isso, né, você procura saber as raízes do teu pensamento, né, como é que essa ideia surgiu na tua cabeça, por que você acredita nisso, por que você faz as coisas que você faz, por que você é do jeito que você é, você começa a ter uma dimensão mais segura daquilo que é a vida, né? Você para, né, de viver com essa insegurança, como se tudo fosse uma ameaça para você. Você está entendendo? Porque essas pessoas que têm essas certezas aí, pega as coisas que são relativas, né, e transformam elas numa certeza final, assim, numa certeza, às vezes, uma coisa apodita. Lógico que isso vai dar um problema, pô, porque é uma neurose. Você está entendendo? Você está acreditando com certeza absoluta uma coisa que é relativa, ou você está fazendo de uma coisa absoluta uma coisa relativa. Você está entendendo? Então, quer dizer, estar instalado na realidade, né? Estar instalado na realidade é você ter um senso de hierarquia que não é você quem estabelece. Você está entendendo? A realidade, ela tem uma dinâmica própria, porra. Não adianta eu achar que com a minha cabeça eu vou ditar as regras aqui, isso daqui acaba em confusão, isso daqui acaba em morte. Você está entendendo? Acaba em genocídio. É isso que acontece. Está entendendo? Agora,
estar instalado na realidade, o que é? É você deixar a porra da realidade falar mais alto do que a tua cabeça louca, que não sabe de nada. Você tá entendendo? Ou seja, você chegou aqui, meu filho, eu falei isso uma vez aqui para uma paciente, que malhou, né? Chegou aqui, né, no consultório, malhou, né, a igreja católica, né? Olha, quantos livros você leu a respeito disso que você está falando? Nenhum. Quantas pessoas você consultou a respeito desses assuntos, pessoas de autoridade a respeito desses assuntos? Nenhum. Quantas fontes, sei lá, você foi atrás? Nenhuma. Olha, como é que você quer que eu acredite nessa porra aqui que você está dizendo para mim? Você não sabe de onde essa porra saiu. Você tá entendendo? Isso daqui vale, né, para qualquer pessoa que critica qualquer porra. Você diz, olha, meu filho, você não sabe do que você está falando. Você está entendendo? Você não sabe do que você está falando, a verdade é essa. Agora, quando o nego começa a viver, né, de modo assim, como se isso fosse uma ideia apodicta, a coisa surgiu na cabeça dele, né, e ele não meditou porra nenhuma sobre aquilo, ele não foi atrás pesquisar, ele não estudou, ele não dedicou nada para aquilo, e ele começa a viver como se isso fosse uma certeza apodicta, uma coisa assim, né, que inquebrável, né, apodicto quer dizer inquebrável, né? Ele é lógico que ele vai ficar mal, porra, porque ele não sabe o fundamento da coisa. Você tá entendendo? Então, assim, o silêncio, ele vai, né, igual eu disse aqui, né, aquela frase do Camilo Castelo Branco, que é assim, o silêncio é uma confissão. O silêncio é uma confissão do quê? Né? Daquilo que está dentro do teu próprio coração. Às vezes você não sabe nada, meu filho, e você confessar isso, que você não sabe nada, é muito mais bonito e é muito mais inteligente, é muito mais profundo e vai te dar um senso de aproximação com você mesmo, né? Um senso não, você se aproxima mesmo do que você é, porque você está falando a verdade. Quando você diz, olha, eu não sei nada, não, mas se você não sabe nada, você não tem responsabilidade com muita coisa. Você está entendendo? É a mesma coisa, tipo assim, ó, você pode mudar o mundo? Não, eu não posso mudar o mundo. Então por que você está preocupado, meu filho, com uma coisa que não depende da tua escolha? Tá entendendo? Você pode mudar a sua mãe, porra? Você pode entrar dentro da cabeça dela e mudar? Não pode. Você pode entrar dentro da cabeça da tua mulher, do teu marido e mudar? Não pode. Você não consegue ir lá, infusamente, sei lá, abrir a cabeça dele e mexer nos parafusos ali. Então por que você vai se preocupar com essa porra? Por que você vai ficar mal? Por que você vai tomar isso como uma responsabilidade? Tá entendendo? Como se você fosse responsável por essa porra toda dar certo, né? Tu não é Deus, você tá entendendo? Tu não é Deus, a verdade é essa. Então, no silêncio a gente consegue ter essa dimensão daquilo que eu posso mesmo e daquilo que eu não posso, daquilo que compete a mim e daquilo que não compete. Porra, o silêncio, ele estrutura, né, aqui a nossa hierarquia, ele dá pra gente uma baliza, né, daquilo que é a realidade mesmo, porra. Tá entendendo? Agora, se você vive, né, na excitação constante, se você não se retira, né, para ver aquilo que é o teu coração mesmo, as coisas que estão ali, como é que entrou, né, por que você acredita nisso, por que você está tão assim, excitado com isso, por que você está tão preocupado com isso, é lógico que você vai ficar mal, você está entendendo? Porque você vai, né, viver no fingimento, tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó, o silêncio, ele é essencial. Então, em algum período da sua vida, né, se você está de férias agora, se você vai tirar férias esse ano, reserve um momento, sei lá, 10 dias, né? Faz essa porra dessa experiência aqui, não custa nada, caralho. Pega 10 dias, né? Vai para algum lugar tranquilo, uma fazenda, algum hotel fazenda, ou na sua casa mesmo, se tu mora sozinho, para um sítio, para um mosteiro, sei lá, né? E fica ali 10 dias, 10 dias convivendo com você mesmo, 10 dias em silêncio. Faz isso, né? E depois, né, me manda um direct aqui e me conta como é que foi, tá bom? Beijo no coração de vocês, a gente volta em outra live aí.